No vídeo de hoje, vamos explorar alguns itens alimentares que estão frequentemente presentes na nossa mesa ou de outras pessoas ao redor do mundo, mas que talvez não possam ser realmente chamados de comida de acordo com os padrões convencionais. Vamos mergulhar em alguns exemplos chocantes de alimentos que muitos de nós consomem, mas que podem não ser tão saudáveis quanto pensamos. Número 15. Abrindo a nossa lista está o café Kopi Luwak. O café Kopi Luwak é como a civeta de palmeira asiática é chamada na Indonésia. Emparelhe isso com o kopi e você terá o popular Kopi Luwak, um tipo único de café que é reverenciado não apenas na Indonésia, mas também nas Filipinas. Mas a obtenção do café é um pouco contrária às diretrizes de segurança alimentar e a dica está em seu nome, Luwak. Esta civeta é permitida comer os grãos de café e quando ele defeca, um homem estará lá para pegar as bagas parcialmente digeridas. Estas são as que acabam eventualmente na xícara de alguém, geralmente por centenas de dólares por libra. Seguimos para o número 14. Alimentos vermelho. A cor de alimentos vermelho não é toda artificial, alguns corantes, como o vermelho, são apenas insetos. Isso mesmo, se você já comeu algum alimento com corante vermelho adicionado, há uma grande chance de que você consuma muitos insetos. Os insetos neste caso são cochonilhas, colhidas principalmente nas Ilhas Canárias e no Peru. Depois que o suficiente deles são coletados, cerca de 70 mil por libra de corante, são secos ao sol, triturados e mergulhados em ácido para produzir o pigmento final. Inicialmente, o pigmento era simplesmente listado como uma cor natural nos ingredientes, mas desde 2009, a FDA exige que os extratos de insetos sejam especificamente nomeados, visto que são conhecidos por causar reações alérgicas em algumas pessoas. Prosseguimos para o número 13. Ostras cruas. Alerta de serviço público. Provavelmente não é uma boa ideia consumir produtos de origem animal crus, exemplo, ostras. Enquanto os frutos do mar são tão bons quanto quando cozidos, muitas pessoas adoram devorá-los crus e geralmente estão bem. No entanto, um bom número teve que lidar com resultados menos que desejáveis. Acontece que os moluscos marinhos absorvem muitos vírus e bactérias prejudiciais devido à alimentação por filtragem. O vibrio, que é uma das bactérias mais comuns em ostras, por exemplo, infecta cerca de 80 mil pessoas por ano, de acordo com o CDC. A maioria dessas vítimas tem sorte e acaba apenas com perturbações nos níveis do estômago. Mas, nos casos graves, as vítimas experimentaram bolhas diversas, infecções sanguíneas potencialmente fatais e podem até ter que passar por amputações de membros. A morte também está no cardápio, com até 100 pessoas morrendo todos os anos após consumirem ostras cruas infectadas por vibrio. Te desafio a deixar o like, se inscrever no canal, você nunca viu, ativar as notificações para você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Vamos para o número 12. Queijo Casumarzu. Na verdade, você não precisa saber como o casumarzu foi feito ou quais são seus ingredientes para ficar desanimado com a ideia de comê-lo. O próprio nome se traduz para queijo podre, que, a menos que você goste de comida em rejeição, é suficiente para reduzir seu apetite a zero. Mas ser um pouco podre é parte do seu apelo. Feito com leite de ovelha, o casumarzu é preparado de forma bastante semelhante ao seu queijo comum. No entanto, com o casumarzu, as coisas ficam um pouco interessantes mais adiante, e por interessante, eu quero dizer realmente nojento. Uma vez que o queijo está pronto, são instruções larvas de mosca, geralmente permitindo que as moscas coloquem ovos no queijo. Isso certamente é repugnante o suficiente, mas fica pior. Os jovens acabam causando uma forte ao abrir seu caminho através do queijo, e o mais perturbador é que o queijo só é considerado comestível se essas larvas ainda estiverem se contorcendo, e algumas pessoas preferem devorá-las junto com o queijo. No entanto, as larvas nem sempre são digeridas e acabam causando diarreia sanguinolenta, vômitos e dor abdominal. O próximo e o número 11. Extrato de baunilha. O extrato de baunilha, um dos ingredientes mais cheirosos e doces, vem dos lugares e animais mais improváveis. Mas sim, seu extrato de baunilha pode ter sido obtido de onde o sol não brilha, especialmente se você pagou um pouco mais por isso. E você tem o castor para agradecer por isso. Assim como muitos animais, os castores também têm uma predileção por marcar seu território.
Para isso, eles usam o castório, que não é apenas diretamente secretado da parte traseira, mas invariavelmente acaba se misturando com a urina e outras secreções anais. Mas, ao contrário de secreções semelhantes de outros animais, o castório tem um cheiro doce e um sabor bastante bom. E assim, senhoras e senhores, é de lá que provam o seu extrato natural de baunilha. Ainda bem que essa força é segura, pelo menos segundo a FDA e pelo fato de que tem sido usada há quase 100 anos. Prosseguimos para o número 10. Fugu, ou peixe baiacu, comum no Japão. O prato tem algumas regras rígidas em relação à sua preparação, graças à tetrodotoxina, uma das substâncias mais tóxicas conhecidas pelo homem, segundo a National Geographic. A tetrodotoxina é cerca de 1.200 vezes mais tóxica que o cianeto e é o suficiente em um único peixe baiacu para matar pelo menos 30 adultos. Sim, isso não parece algo que alguém deva comer, mesmo com chefes especialmente treinados. Ainda assim, diversos comensais encontram seu fim prematuro todos os anos devido à intoxicação por tetrodotoxina. E seguimos para o número 9. Manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim. A manteiga de amendoim é felizmente boa em termos de ingredientes, mas dependendo de como os amendoins são tratados, uma massa popular pode acabar tendo níveis perigosos de aflatoxinas. Isso é especialmente o caso no mundo em desenvolvimento, com normas alimentares bastante laxistas. A ingestão contínua de aflatoxinas nesses países tem sido associada a uma série de problemas de saúde, incluindo o crescimento atrofiado em crianças, câncer de fígado e retardo do desenvolvimento mental. Mas a aflatoxina está longe de ser o único problema com a manteiga de amendoim. Aparentemente, pelos de roedores e fragmentos de insetos são algumas das coisas que você deveria esperar em cada porção, e isso é segundo a FDA, que diz sim, claro, sem problema, isso pode ir lá dentro. A cada 100 gramas de manteiga de amendoim acompanha um ou mais pelos de roedores e pelo menos 30 partes de insetos. Obrigado por nada, FDA. Chegamos ao número 8. Goma de mascar. Chiclete tem uma história surpreendentemente longa, com as evidências mais antigas datando de 5.000 anos atrás na atual Finlândia. Antigos gregos, maias e astecas também tinham suas próprias formas de gomas, naturalmente de plantas, é claro. A realidade do chiclete mudou muito desde a época dessas civilizações. Por exemplo, os ingredientes de hoje são muito diferentes dos que as pessoas antigas usavam. Variações dependendo da marca, mas a composição mais comum de sabores de chiclete inclui revestimento polido para cascas externas duras, um amaciante, um adoçante, glicerina e, mais importante, uma base de chiclete. A base de chiclete é o que faz o chiclete ser, bem, chiclete. Agora, a maioria dos fabricantes mantém a composição de sua base de chiclete em segredo, mas há uma ideia do que esses fabricantes usam. Chama-se lanolina e é encontrada na pele de ovelha. Exatamente como e quando o ingrediente se tornou uma adição importante à base do chiclete ainda é um mistério. Vamos para o próximo número 7. Queijo spray. O queijo spray, um produto que pode parecer intrigante para alguns, mas é amplamente apreciado em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos. Spray de queijo é um pouco mais do que apenas queijo embalado numa lata. Não é nem mesmo inteiramente queijo real para começar, o que não deveria ser uma preocupação, mas são essas outras partes não tão queijosas que deveriam te preocupar. A primeira delas é o citrato de sódio, que mantém o queijo de se tornar empelotado, mas vem com o risco de erosão dentária, dada sua natureza ácida. Falando de ácidos, o ácido sórbico é outra adição ao spray de queijo que não é exatamente seguro. Ele é um conservante na maior parte do tempo, mantendo o mofo longe do queijo por um tempo desnecessariamente longo. Embora seja seguro para consumo, o contato com a pele pode causar erupções cutâneas ou resultados ainda piores se você for alérgico. Hora de abordar a antiga questão de que os doces de jujuba são duros e brilhantes, ao contrário dos doces açucarados. Número 6. A explicação é tudo menos saboroso e remonta à Índia e Tailândia. As florestas aqui possuem pequenos insetos chamados de percevejos pretos que secretam uma resina chamada goma laca. Após horas ingerindo seiva de árvore, a goma laca é o que dá aos doces de jujuba sua característica aparência dura e brilhante.
A preparação do goma laca é bastante direta, é simplesmente esfregado dos galhos e ramos das árvores, preservado em etanol e depois pulverizado diretamente sobre as jujubas. Pense nisso da próxima vez que pegar um desses doces. Além das jujubas, o brilho da goma laca tem sido usado em esmaltes e na fabricação de pisos de madeira. Número 5. Macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo é conveniente quando você precisa de um lanche rápido, mas transformá-los na refeição do dia a dia certamente não está no seu melhor interesse por várias razões. Para começar, se você está comendo macarrão instantâneo todos os dias, há uma grande chance de que sua dieta geral seja bastante pobre, o que significa que você estará perdendo alguns nutrientes muito importantes. No entanto, não se trata apenas do que o macarrão instantâneo não tem, o alto teor de sódio e o composto realçador de sabor chamado glutamato monossódico são dois ingredientes problemáticos de macarrão instantâneo que poucas pessoas conhecem. O sódio não é ruim por si só, mas pode ser má notícia para pessoas sensíveis ao sal, potencialmente levando a um aumento na pressão arterial. O glutamato monossódico, por outro lado, pode impactar a saúde do cérebro, acelerar o ganho de peso, além de induzir náuseas e dores de cabeça, especialmente se ingerido com frequência. E isso está presente em muitos pratos chineses e americanos. Número 4. Café marfim negro. O café marfim negro é basicamente apenas arábica, o cultivo comum de café. Mas antes de o grão acabar na refeição de alguém, eles são os primeiros alimentados para elefantes e recolhidos quando os gigantescos mamíferos defecam. Isso supostamente dá ao café um sabor único pelo qual muitas pessoas estão dispostas a pagar caro. Uma libra de café custará $500 e $50 por uma xícara, até agora o café mais caro do mundo. Número 3. Coca-Cola. As bebidas Coca-Cola poucas se comparam à popularidade da Coca-Cola. Praticamente todos no planeta já tomaram uma garrafa dessa bebida gaseificada em algum momento. Mas quantas pessoas sabem o que compõe o refresco de caramelo? Pode apostar que não são muitos. Todos, no entanto, sabem sobre o açúcar. Uma única lata de 355 ml contém cerca de 35 gramas de açúcar, ou o equivalente a 9 colheres de chá. Isso já está resistente acima da ingestão diária recomendada de açúcar em uma única porção. Tomar algumas latas com frequência é uma maneira provável de acabar com a obesidade, com doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e uma série de outras doenças. E a lata também contém ácido fosfórico, que pode levar à exposição óssea a longo prazo. Número 2. Doces azedos. Doces azedos. Falando em guloseimas ácidas, os doces azedos são outra opção popular. Diferentemente da Coca-Cola, o doce não tem apenas um tipo de ácido. Alguns têm, mas uma boa parte geralmente tem dois ou mais prontamente aceitos que ajudam a realçar o sabor azedo desejado. Os alimentos comuns aqui incluem málico, tartárico, cítrico e fumárico. Naturalmente, diferentes combinam levam a sabores completamente diferentes, mas isso é assunto para outro dia. Por enquanto, é tudo sobre como esses rejeitados e doces azedos em geral tiveram alguns efeitos não tão agradáveis, especialmente se você não sabe quando parar. Chrissy Teigen descobriu isso da maneira mais difícil alguns anos atrás. Mas uma língua raspada é uma pequena parte do que você terá que lidar. Os açúcares e os açúcares extras nos doces também são ruínas para os dentes. Antes de continuar, tenho um pequeno desafio para você que carrega 5 segundos para terminar. Então, aqui está o negócio. Você só precisa curtir este vídeo, pressionar o botão de inscrição e ativar o sino de notificação e receber 25 anos de sorte incrível. Tente, realmente funciona. Número 1. Atum. Atum, conhecido por ser uma rica fonte de vitaminas do complexo B, proteínas e ácidos graxos ômega 3, infelizmente, tem outro componente não tão nutritivo graças à poluição. O peixe de água salgada tem algumas concentrações incrivelmente altas de mercúrio que estão associadas a diversos problemas de saúde. Níveis altos de mercúrio têm sido conhecidos por causar a morte de células cerebrais, que podem levar a danos cognitivos e problemas de coordenação. Aumento do risco de doenças cardíacas, ansiedade e depressão também são grandes preocupações, como tem sido demonstrado por diversos estudos. Até a próxima vez, adeus!